Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. Declaro iniciada a votação. Passa a chamada das senhoras deputadas e senhores deputados. Pelos maçons do Brasil, pelos fundamentos do cristianismo, formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir, com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade. Nação evangélica e cristã, e pela paz de Jerusalém. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pelos evangélicos da nação toda, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula. Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus acima de tudo! Essa historinha de Estado laico não! É Estado cristão! Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. Ih, gente, foi mal. Eu sei que assim deve ter dado embrulho no estômago, mas tem coisas que a gente precisa manter vivas na nossa memória pra gente nunca esquecer como é que esse país chegou nesse buraco. Mas ó, o resto do episódio inteiro tá muito massa, né, Lia? Mulher, tá, viu? Eu que só consegui chegar com o papo já bem encaminhado, fiquei já impactada. E só lembrando, gente, nessa temporada a gente tá sempre produzindo um vídeo que faz parte da introdução ao tema do episódio. Então, se você não foi ver ainda, por favor, pelo amor de Deus, vai lá no nosso Instagram, que é @ohebreu, e assiste. O link fica aqui na descrição do episódio, né? Mas você já sabe que é @hebreu. E aí você já aproveita e entra no nosso grupo do Telegram. E o link fica lá na nossa bio do Instagram, tá bom? E também, né, amiga, já confere lá as formas de apoiar o Hebreu. Tem um destaque lá com as informações. Uma das formas é o Apoia-se. O link tá aqui na descrição do episódio. A gente tem 4 categorias de apoio lá, que vão de R$1 até R$15 ou mais. E para cada uma delas a gente tem uma recompensa diferente, que aí vai desde te mandar um cheiro aqui no episódio, conteúdo exclusivo, até mesmo um grupo de leitura para conversar e aprofundar algumas discussões que a gente tem trazido aqui. Gostasse? Pois cuida, vai lá no site do Apoia-se pra saber mais e pra apoiar a gente, porque até agora tá só a misericórdia. E, amiga, a gente também não pode deixar de fazer uns agradecimentos aqui, né? O Hebreu teve a honra de participar da série Bastidores de Podcasts, feita pelo podcast Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves. Foi muito bacana estar ao lado de podcasts que a gente admira muito. Valeu, Rodrigo. Obrigado mesmo. Sim, foi massa mesmo e a gente agradece demais. Muito obrigada ao convite, Rodrigo. E, ó, não parou por aí não, viu? A gente participou também, a convite das divas maravilhosas da podosfera cearense, do episódio 70 do podcast As Cunhãs, né? A gente conversou sobre política e religião, foi tudo, assim, uma conversa muito massa, muito necessária. Nossa, foi milhões, né? A gente é muito fã das Cunhãs. Muito obrigado pelo convite, Camila, Evelyn, Inês. Abração pra vocês. Sim, menino, pois pronto. Vamos deixar de ler White, bora logo ouvir a conversa de hoje. Puxa aí uma cadeira pra tu e bora conversar. Ou não, né, bonita? Porque essa louça aí não vai lavar sozinha. Daí tu vai aí areando as tuas panelas e ouvindo nós? Pois cuida. Ô, produção! Liberdade religiosa e separação entre igreja e Estado estão na base da ideia de laicidade. A Reforma Protestante de 1517 é um importante marco que nos possibilita observar os tensionamentos em torno dessas questões. João Calvino, um dos mais famosos reformadores, afirmava que, embora os distintos regimes, a Eclesia e o Estado, fossem divinos, se deveria preservar a distinção entre eles, o que apontava, ainda que de forma relativa, para a separação entre Igreja e Estado. A Revolução Francesa, em 1789, é outro importante marco histórico, né, no qual a relação entre Igreja e Estado foi fortemente questionada e combatida, inclusive com o fechamento de igrejas e o confisco de seus bens. Então a gente pode dizer que a Revolução Francesa separou o Estado da Igreja. No período colonial brasileiro, prevalecia a hegemonia da Igreja Católica.
havia um vínculo muito forte entre a igreja e a coroa portuguesa, pois acreditavam que os não católicos seriam uma ameaça à manutenção da estrutura colonial que tinha, né, fortes vínculos com o catolicismo. Então, nesse contexto, a heresia, entre aspas, era crime. No Brasil Império, a Constituição de 1824, em seu artigo 5º, preceituava: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. No período da Primeira República, a Constituição de 1891 consolidou a separação entre a Igreja e o Estado. O inciso 2 do seu artigo 11 proclamava: é vedado aos Estados, como a União, estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos. E é com a nossa atual Constituição de 1988 que a laicidade do Estado é mais estabelecida. O inciso 1º do seu artigo 19 dispõe que é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Diante de todo esse histórico, o que nos interessa para esse episódio é: o Brasil é mesmo um Estado laico? O que o atual contexto em que temos um governo com fortes relações com movimentos evangélicos e católicos nos diz acerca do princípio constitucional da laicidade do Estado? Qual o peso dessa relação quando pensamos em temas como a descriminalização do aborto, direitos sexuais e reprodutivos, liberdade religiosa e ensino religioso nas escolas? Para essa importante e urgente discussão, hoje o Hebreu tem a honra de receber em nossa mesa de diálogo Ivone Gebara e Ana Clara Damasio. Então, gente, começando mais um bate-papo, terceiro episódio da nossa terceira temporada, hoje falando sobre a laicidade do Estado. Sem muitas delongas, vamos lá conhecer quem é que está aqui com a gente. E aí, começando com a Ivone, não preciso dizer por que começar com a Ivone, Ana Clara sendo uma mulher de terreiro, sabe a reverência que se presta aos mais velhos. Então, Ivone, por favor, nos diga lá quem é você. Então, minha gente, um bom dia, é um prazer estar aí com vocês. Eu estou falando de São Paulo, mas eu tenho a maior parte da minha vida ligada ao Nordeste. Eu vivi 34 anos da minha vida, mais da metade da minha vida, ou melhor, a metade, com certeza, da minha vida por lá. Eu, no momento, sou aposentada, mas acho que estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Eu fui, durante muitos anos, professora de filosofia e de teologia no Instituto de Teologia do Recife. Também dei aulas na PUC de São Paulo há algum tempo, antes do Recife. E, nesse momento, eu estou, como todo mundo, meio ilhada por conta da pandemia e também por conta da idade, né? Que já não dá mais para sair cavalgando pelo mundo afora, né? Mas é um prazer estar com vocês e estar com o Lindomar e a Ana Clara nessa conversa sobre o Estado laico. Obrigado, Ivone. E você, Ana Clara, nos diga lá. Olá, gente, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui, né, nesse espaço com a professora Ivone, com o Lindomar, com a Lia, certamente em posição, né, de aprender e dialogar com vocês, né? Eu sou graduada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, né, com bacharel em Antropologia, sou mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Goiás e atualmente sou doutoranda em Antropologia pela Universidade de Brasília, assim, então... eu sou uma antropóloga, sou uma mulher de terreiro, né, também, mas iniciei minha vida no cristianismo, né, ia para a igreja todo sábado, então minha trajetória circunscreve e passa também por uma experiência católica, né, dentro da minha vida. Fui criada dentro de uma creche católica, né, foi um espaço de muita aprendizagem, assim, apesar de hoje ser uma mulher de terreiro, né, então minha biografia, minha vida enquanto antropóloga mixa, né, esses dois universos, assim, né. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. A gente que agradece, Ana Clara. Pessoal, vocês devem estar aí sentindo falta da Lia, né? A Lia está com um problema de conexão na internet. Estamos aqui quase numa corrente de oração para que a internet dela volte. Então, em algum momento, a gente tem a esperança de que a Lia entre no nosso papo. Mas, enquanto isso, a gente vai aqui conversando. Eu quero novamente agradecer
agradecer de maneira muito especial a Ivone. É um prazer muito grande tê-la aqui. Eu estava lembrando antes de começar a gravação que no nosso primeiro episódio da segunda temporada, a gente encerrou o episódio com a Teia recomendando conheçam a Ivone Gebara. Que é muito bom que agora a gente tem a oportunidade de ouvir a Ivone aqui. E também dizer que é uma alegria muito grande ter a Ana Clara, que é a minha colega lá, estamos fazendo disciplina juntos. E a Ana Clara, eu já tinha crush de amizade nela, assim, desde o início. Eu disse, gente, eu quero ser amiga dessa mulher, ela é muito incrível. Aí, ó, já tinha a desculpa perfeita. Vem cá gravar no meu podcast. Aí, eis aqui este encontro. Muito obrigado, Ana Clara. E aí vamos, de fato, começar esse papo, né? O Hebreu faz parte da rede nordestina de podcasts. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @Rede Nordestina de Podcasts no Instagram. Então, indo para o nosso segundo bloco, né? Iniciando com o nosso papo, eu queria perguntar para vocês, política e religião podem se misturar? Talvez a resposta já seja que elas estão muito misturadas, né? Mas elas podem se misturar? E aí eu deixo vocês à vontade para quem quiser começar falando. Professora Ivone, por favor. Então, eu acho que esse tema política e religião, ele está, assim, na ordem do dia, né? Mas a gente, às vezes, tem a impressão, tem até vontade de... Alguns dizem, não pode se misturar. Outros dizem, se mistura. Assim, eu pessoalmente, gosto de retomar um pouquinho a história, mostrando a história... Pela história, eu acho que sempre se misturaram. Então, se a gente for pensar no colonialismo, entre aspas, na invasão do Brasil pelos colonizadores portugueses, essa invasão foi feita sob o signo da cruz, né? Quer dizer, se rezou a primeira missa no Brasil, né? Com os missionários trazidos pelo sistema colonial. Então, desde o começo, o poder político e o poder religioso sempre se deram as mãos. No Brasil colônia, a mesma coisa, né? O Brasil era católico, obrigavam os indígenas a se batizarem, trouxeram a escravização aqui para o Brasil e obrigaram também os negros a se batizarem, né? E ainda assim, alguns negros eles nem ofereciam batismo porque, como também nem sempre ofereceram para os indígenas, porque achavam que eram selvagens, eram da selva, eram menos humanos do que os brancos, né? Então, dizer que religião não se mistura com política, se mistura com política colonizadora, com política também republicana. Eu quero lembrar que no Brasil também, o Brasil da República, foi um Brasil marcado por intervenção da Igreja Católica, né? Então, claro que essa palavra Estado laico não aparecia, porque a Constituição do Brasil era uma Constituição católica, como ainda é hoje a Argentina. Só em 1988 que, então, a Constituição declara o Brasil como Estado laico. Mas uma coisa é a declaração legal, outra coisa é a vivência real. Então, nesse primeiro momento, eu digo que é tudo misturado, mas tem que fazer distinções. Ana Clara. Gente, desculpa, eu não sei quando minha vizinha aqui do nada começou a furar uma parede, né? Então, acho que são as... assim, eu chego a me assustei, assim, então perdão, né? E nesse sentido eu concordo plenamente com a professora Ivone, né? Perguntar se podem se misturar, né? Política e religião sempre estiveram imbricadas, né? Em algum sentido, principalmente na maquinaria colonial, né? Esse processo de colonização, né? E na vida social as instituições não existem isoladamente, né? Mas pelo contrário, em relação, né? A pergunta, acho que nesse sentido deveria ser como essa relação se dá na vida cotidiana e real das pessoas, né? Ou como ela se dá em um plano ideal, né? Eu acho que o interesse, acho que o meu interesse maior é como essa relação, né, se operacionaliza no dia a dia, né, nas nossas vidas religiosas, né? Então, se a pergunta é poder, eles podem, né? Eles se misturam, né? A gente vive contemporaneamente, né, em um espetáculo experiencial, né, que mistura o tempo todo governo, política e religião, né, no nosso Brasil, né, de 2021, 2020. Não sei se você está de acordo, Ana Clara, às vezes não é uma mistura sadia,
né? É uma mistura, muitas vezes, para justificar políticas, e às vezes políticas excludentes, às vezes invasões de terra, às vezes roubos, entende? Então se usa o nome de Deus ou de qualquer outra divindade para justificar atos ilícitos, eu diria. Perfeito, né? Professora, é isso mesmo, né? E misturar essa tríade, né, governo, política e religião, tem um impacto direto na vida dos praticantes religiosos, né? Como na experiência colonial, a gente viu como as políticas de religião operacionalizavam o empreendimento, né, dessa maquinaria colonial e da expansão capitalista, né? Então a questão é que acho que não... como elas se misturam, né? Mas como elas devem se misturar ou se elas não devem se misturar, né? E eu creio que cada um vai ter uma perspectiva, né? Se o Estado deve regular a vida e a prática religiosa, né? A vida cotidiana das pessoas ou não, né? Se sim, né? Até onde, como e por quê, né? E se não, por que não, né? Eu, enquanto praticante de uma religião de matriz africana, né, preciso perguntar com quais religiões o Estado brasileiro, né, contemporâneo, decide se misturar e se aliar, né? E com quem não. Eu acho que esse alinhamento, né, não foi com a minha perspectiva religiosa, né, não foi com a minha religião, com a minha filosofia de vida e prática espiritual, muito pelo contrário, né. Todos nós sabemos das violências históricas e sistemáticas que os praticantes de religião de matriz africana sofreram, né. Então, pensar a partir de uma perspectiva política, né, a religião, levando em consideração que política, aqui no Brasil, o Estado se confundiram, né, se misturaram e até hoje se misturam, né. Então acho que seria interessante pensar que no plano ideal, pelo menos para mim, elas não deveriam se misturar, né? Mas cotidianamente eu sei que elas se misturam, né? Elas têm um impacto direto na nossa vida. Então, é nessa linha que entra a importância do Estado laico, né? Quer dizer, o Estado laico significa, para mim, que os governantes, aqueles aos quais nós entregamos o poder de legislar, o poder de executar, o poder de cuidar da vida social, econômica do povo, estes não podem privilegiar nenhuma religião, mesmo que eles sejam, né? Por exemplo, se a gente tiver uma presidenta da República de matriz africana, podia ser a Ana Clara, ela não poderia privilegiar o pessoal do terreiro em detrimento, por exemplo, de espíritas, em detrimento de muçulmanos, em detrimento de católicos, não. Então, e ela nem poderia publicamente, como presidenta da República, apelar, por exemplo, se ela tem um orixá que a cuida, ela não pode apelar, ela pode interiormente apelar, mas ela não pode exteriorizar essa sua crença, porque ela está num lugar em que ela tem que responder ao bem comum, né? E é esse o drama, é que a gente mistura a nossa subjetividade com as leis do país, com os interesses de pessoas mais próximas da gente, né? Então, eu acho que a gente tem que distinguir um pouco as contradições que a relação religiões e Estado estão apresentando nesse momento. Perfeito, professora. Só posso concordar com a senhora, né? Exatamente isso, né? Quando a gente elege um governante, né? É para que ele pense nesse bem comum, né? Para que ele pense na sociedade como um todo, né? Para que ele zele pelo bem de todas as pessoas, independentemente das suas crenças pessoais, né? Então não é por acaso que Estado e religião em algum momento, né, não romperam, né? Mas se romperam no sentido institucional, né? Mas foi por um motivo, né? Porque se a gente pensa que o Estado deve governar para todos, né? Eu não me sinto representada por um governo que abertamente diz não governar para mim, né? Para minha pessoa, né? Muito pelo contrário. Né? Por isso que, não sei se você está de acordo, mas antes de tudo a gente tem que apelar para a Constituição, né? Então, eu tenho uma luta, por exemplo, eu tenho uma luta pelos povos indígenas. Eu não estou fazendo essa luta porque a minha religião me leva a isso publicamente. Pode ser interiormente, sim, mas publicamente eu tenho que dizer, eu estou num país que tem uma Constituição e as populações indígenas são reconhecidas pela Constituição, mas não estão sendo objeto de zelo, de cuidado,
de direitos, né? Então, em nome da Constituição, que é o ponto nevrálgico, com todos os limites que tem uma Constituição, mas é o ponto nevrálgico que garante a nossa cidadania comum. Concordo, professora. Mas então, eu achei muito interessante a gente começar dessa perspectiva de que não é se pode ou se não pode, porque essa relação já existe entre política e religião, né? É a gente olhar como essa relação está se dando e daí se perguntar como é que ela deveria se dar de uma forma mais sadia, para usar um termo que a professora Ivone usou, né? E daí eu fico pensando nas muitas formas onde essa laicidade do Estado, que é ideal, ela é violada, né? Que a gente já parte desse lugar de que ela é só ideal, ela está na Constituição, mas na prática a gente está aqui concordando de que ela não existe. E aí eu fico pensando na minha experiência na escola, no meu processo educacional. No ensino fundamental eu tive aula de religião. E eu tive aula de religião com a professora me dando aula a partir do catecismo da Igreja Católica. E daí nessa perspectiva... Eu também. Isso, eu queria exatamente ouvir vocês sobre isso também, dessa experiência escolar, onde o ensino religioso ele existe, e por mais que exista um discurso de que mas não é uma disciplina, por exemplo, que garante nota para você passar ou não de ano, mas diferente de outros estados que também lançam mão da laicidade, o ensino de religião é optativo, você faz se você quiser, né? No sistema educacional estadunidense é assim, no alemão, salvo engano, também é. Apesar de existir na grade curricular, você escolhe se você quer cursar essa disciplina ou não. E eu queria ouvir de vocês essa experiência escolar do ensino religioso. Então, a minha ideia, eu quero aprender também de vocês, mas a minha ideia é assim, que tem escolas confessionais. Por exemplo, tem escolas metodistas, tem escolas católicas, tem escolas judias. Então, tem escolas muçulmanas. Quando eu digo isso, eu estou querendo assim, dizer, se eu opto por colocar os meus filhos numa escola muçulmana, eu estou optando também que nessa escola muçulmana eles aprendam alguma coisa do Alcorão. E se eu opto por uma escola metodista, porque eu sou metodista ou porque eu sou católica, eu tenho que saber que lá vão dar uma orientação. Porém, vejam só, a escola pública, ela não pode ser confessional. A escola pública é uma escola que poderia até ter uma disciplina que se chama História das Religiões. Poderia, estou criando, né, tal. Mas História das Religiões, ou até tem desenhos que mostram crianças islâmicas, crianças judias, mostrar essa diversidade. Então a gente pode mostrar, mas não pode, digamos, entre aspas, catequizar como nós fomos catequizados, entendeu? Então, por quê? Porque se a escola é pública, se ela é mantida pelo Estado e o Estado é laico, então a gente tem que abrir muito mais para uma perspectiva de história das religiões e cada família, então, eduque seu filho, sua filha, seus filhos, suas filhas, na sua crença, né? Por exemplo, tem, a Ana Clara deve saber, eu sei que na Bahia tem escolas que são mantidas por terreiros, escolas primárias, mas você escolhe pôr teu filho lá, você escolhe, então tem uma iniciação, porque é uma escolha. Agora, se eu estou numa escola pública, aí eu acho que é mais complicado. Porém, a gente sabe muito bem que existiu interferência da Igreja Católica também nas escolas públicas, existiu concordata da Igreja Católica com governantes para que o catolicismo entre nas escolas públicas. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu mesma, eu devia ter, não sei, 16, 17 anos, e a Igreja Católica me pediu para ser catequista numa escola pública, e eu me achava o máximo, entendeu? Mas nem me lembro o que eu falei na época, mas eu fui ser catequista numa escola pública, né? E todos os alunos, não tinha escolha não, todos tinham que me ouvir, entendeu? Nem sei o que eu ensinei naquela época, mas enfim, só para dizer, agora não, agora nós estamos num momento em que as coisas
parecem muito complicadas, é verdade, porém, digamos assim, a sociedade está mais lúcida para receber distinções, né? Então, se eu quero ir para um canto, eu tenho que saber que lá é assim, e se eu quero ir para outro, eu tenho que saber. Tem escolas particulares que são não confessionais? Tem também. Então, vamos ver que a diversidade social hoje é uma diversidade que me mostra que não estamos mais regidas por um princípio religioso ou político único, mas estamos regidas por um princípio de vida social pluralista. É mais complicado? É, muito mais, mas corresponde muito mais à realidade do nosso povo. É um prazer ouvir a professora Ivone, assim, porque eu queria que todos os diálogos que eu travasse enquanto candomblessista pelo mundo afora, né, com diferentes perspectivas, se dessem nesse ponto. Eu até fiquei emocionada, porque é muito bom saber que a gente pode construir diálogos, que a gente pode construir pontes e que a gente não tem outra opção contemporaneamente a não ser fazer isso, né? Construir diálogos e pontes, né? A minha experiência religiosa, né? Eu fui criada na creche Santa Ana, né? No interior de Goiás, né? Meu nome é Ana Clara e era uma coisa que minha mãe sempre gostava, né? E acho que foi ali que eu criei o gosto pela educação, né? A madre, né, que era responsável pela creche, ela sempre levava uma flor mecânica, né? Era uma florzinha que cantava, assim. Eu lembro que ela dava esse gosto pra gente, né? Por estar ali, por viver ali, por aprender. Eu fui alfabetizada numa creche católica, né? Eu sempre vou ser grata por isso, né? Por essas pontes que pessoas como ela construíam, né, entre a gente. Então, minha experiência religiosa na escola, depois de sair de uma creche católica e ir para a escola pública, foi da história da religião, né, nesse sentido, assim. Quem dava ensino religioso para mim era uma professora de história, né, e foi com ela que eu tive esse primeiro leque de falar assim, nossa, existem muitas perspectivas religiosas, né. Ela foi apresentando uma por uma ali pra gente, e eu lembro que isso causava muito espanto, né, pra sala, né, porque a maioria era dividido entre católicos e evangélicos, né, toda a sala. E quando ela gerava esse impacto de mostrar pra gente que o mundo era muito mais do que a gente conseguia ver dentro das nossas vidas ali, acho que é uma experiência que eu acho que foi extremamente prolífica para mim enquanto pessoa, enquanto ser humano, me deparar com isso, né? Acho que por isso que eu não sou contra o ensino religioso nas escolas, né? Mas concordo com a professora, né? Desde que ele se dê por essa perspectiva pluralista, né? De mostrar, como antropóloga, né? De mostrar como somos diferentes, somos muitas coisas, temos muitas possibilidades, né? E que isso, em vez de ser visto como algo que impeça as relações sociais, né? Muito pelo contrário, é o que constrói as nossas relações, né? Também são as nossas diferenças. Então, nessa linha, eu fiquei pensando assim, como é que o Estado poderia se comportar, né? Eu falo poderia e não deveria, porque eu não sei, eu estou pensando alto, né? Então, eu acho que a grande questão é como a gente pode favorecer o bem comum, ou seja, como a gente pode favorecer a vida digna de todos. Então, mas acontece que um Estado ou um mundo capitalista como o nosso, ele se fundamenta na desigualdade. Ele não se fundamenta, independente de religião. O fundamento do capitalismo é a manutenção da desigualdade. E eu não estou dizendo que o socialismo vai manter a igualdade. Eu estou apenas dizendo que nós temos que tender como seres humanos que necessitamos uns dos outros, que a gente acha que não necessita, mas mata toda a mão de obra. Veja se os ricos subsistem. Não subsistem. Mata todos os agricultores. Veja se só uma agricultura mecanizada subsiste. Também não. Matem todos os indígenas. Vejam se as selvas as florestas, os rios, os mananciais vão sobreviver. Não vão sobreviver. Então, a consciência de que a minha vida depende da sua, e a sua depende da sua, e a sua depende da sua, e a dele depende da minha, e assim,
essa interdependência da vida deveria ser, eu falo de novo, deveria, porque todo mundo, os capitalistas riem de mim, né? Vão dizer, ela é uma idiota, porque ela ainda acredita que os seres humanos podem ser bons uns para os outros. Eu acredito, não piamente, viu? Porque eu acredito que podemos ser bons, mas podemos ser maus também. Nossa, como podemos ser maus? Até nós que queremos o bem podemos ser muito maus, né? Mas eu acho que a gente deveria tender sempre para essa espécie de comunhão entre nós, né? Comunhão na interdependência, na necessidade. Se a gente elimina todos os sapos do mundo, a floresta morre, né? Se a gente elimina todos os pássaros que estragam algumas plantações, até essas plantações morrem. Então, saber que a vida é essa mistura e que nessa mistura a gente tem que tender sempre a favorecer o bem comum em vez do bem individual ou do bem de uma classe de privilegiados. Nossa, muita coisa, né? A gente fica ouvindo e tentando assimilar o tanto de coisa importante que está sendo pontuado, né? Ainda sobre o assunto anterior, eu esqueci de dizer que eu estudei em escola pública, né? Porque tem essa questão, tem esse recorte. Quando a gente está falando de escolas confessionais, isso é uma coisa, né? Outra coisa é você estudar na escola pública e você ser obrigado no ensino religioso com o catecismo da Igreja Católica, né? Isso é absurdo. Eu estudei a minha vida inteira na escola pública e essa foi a única perspectiva de ensino religioso que eu tive, né? Pensando nesses exemplos, né, que eu fui ver isso antes da nossa conversa, no sistema alemão, o ensino da religião é dado, mas nessa perspectiva de uma visão sociológica e histórica acerca das religiões de forma plural, né? Então, acho que esses são caminhos possíveis para a gente pensar a manutenção ou não desse ensino religioso nas escolas, né? Então, seguindo, né, ainda nesse diálogo, eu queria ouvir de vocês, porque a impressão que eu tenho, e escuto de outras pessoas também, é que como a gente começou conversando, essa relação complicada entre Estado e religião, ela sempre existiu. Mas a nossa impressão é que nos últimos anos essa relação foi ficando mais estreita, sobretudo com as expressões cristãs de religião no Brasil, pensando católicos e evangélicos, ou segmentos específicos de evangélicos e de católicos. No governo Bolsonaro isso parece ter sido ainda mais intensificado quando a gente escuta do presidente da República que ele indicaria para o Supremo alguém terrivelmente evangélico. E a primeira indicação dele não foi alguém terrivelmente evangélico, mas foi alguém que é católico. E a última, que ainda não assumiu a cadeira, porque o Senado está protelando, é um pastor evangélico. Nós temos uma ministra da Mulher e dos Direitos Humanos que é uma pastora evangélica. Então a minha impressão é que esse tipo de relação se intensificou nos últimos anos, sobretudo no governo Bolsonaro. E eu queria ouvir de vocês, se a impressão de vocês também é essa, e quais são as consequências disso? Quando eu lembro do dia em que o Bolsonaro falou isso, né? Eu vou indicar um ministro terrivelmente evangélico, né? Eu me arrepio só de falar, porque para mim soou como uma ameaça. Assim, para mim, que sou candomblessista, soa como uma ameaça, né? Quando um presidente da República diz isso abertamente em rede nacional, né? Porque essa aproximação, né? E acho que quando a gente volta ao diálogo, né, de religião e Estado, o Estado buscou a autonomia da religião por um motivo, né? E aí quando eu escuto isso do presidente da República, né, a gente pode pensar que não, né? Mas a gente vê reverberações disso no cotidiano das pessoas que praticam religiões de matriz africana, né? Por exemplo, não é por acaso que todos vocês devem ter escutado sobre o caso Lázaro, né? Que ocorreu aqui no Distrito Federal, e a caçada, né, da polícia a ele aqui no DF e no entorno, né? E dentro dessa caçada ao Lázaro, né, vários terreiros de candomblé foram invadidos, né, pela polícia, onde fotografaram, onde praticantes candomblecistas foram, né, violentados de alguma forma, com a justificativa de que essas religiões estariam escondendo e protegendo Lázaro, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa que isso é só uma fala distante, né, do presidente, que isso só tem uma reverberação
num espaço político e estatal, né? Muito pelo contrário, né? Isso autoriza com que determinadas pessoas, né, sejam mais violentas, né, conforme queiram, né, com religiões e praticantes de outras religiões que não a sua, né. Ao mesmo tempo, acho que a gente não pode cair na cilada, né, de homogeneizar o Estado, né, e pensar o Estado como essa figura abstrata que existe acima da cabeça de todos, né. O Estado não, o Estado é um balconista que vai me receber numa agência bancária pública, é um professor, é um farmacêutico, né, dentro de uma farmácia popular, né. Então o Estado ele é operacionalizado por pessoas, né, por pessoas reais, né, por pessoas que estão em contato com a gente. Então, se ao mesmo tempo a gente pensa que esse Estado tem um monopólio da violência, ele pode se aliar a uma perspectiva religiosa com um discurso específico religioso, né, que não representa todos os praticantes. A gente também não pode homogeneizar as religiões, né, e pensar que há um consenso entre as vertentes religiosas, né. Ao mesmo tempo, a gente que é candomblessista, a gente aciona determinados representantes estatais, né, para que eles também friccionem esse mesmo Estado, né, para que o Estado também reaja às nossas demandas, né. Então, ao mesmo tempo que esse Estado pode ser violento, é esse Estado também que a gente recorre para que a gente seja resguardado e protegido de alguma forma, né. Então, acho que pluralizar essa perspectiva do que é o Estado brasileiro, de como ele reage aos praticantes religiosos das mais diferentes vertentes, acho que é preciso ser posto na mesa também, né? Porque a gente também encara o Estado como uma ferramenta de proteção, né? Ao mesmo tempo que ele pode ser violento, ele também é a única saída, é o único meio que a gente pode recorrer, né, para resguardar alguma proteção para os nossos. Então, eu queria resgatar isso que você falou, Ana Clara, que eu achei fundamental. Estou 100% de acordo. Primeiro, que você lembrou que a gente às vezes fala do Estado como se fosse uma máquina, né, distante, uma geringonça lá que manda na gente, né? E eu achei muito importante você introduzir o alargamento da noção de Estado. E esse alargamento tem que ser, digamos assim, num processo educativo, que o Estado é o funcionário que nos atende, é o funcionário das repartições públicas, mas também é o funcionário, como você lembrou, da farmácia, da mercearia, o lixeiro, tudo isso faz parte do Estado. Então, isso eu acho fundamental. A segunda coisa que eu quero recuperar do que a Ana Clara falou é a ambiguidade do Estado, né? Porque o Estado é um Estado que protege, mas ao mesmo tempo é um Estado que violenta. Então, a gente poder distinguir essa dupla função. E por que ele violenta? Ele violenta porque ele se acha, entre parênteses, a única máquina que pode controlar o povo e não entrega ao povo também a sua própria função de comum proteção. Eu acho que a comunidade significa que a comunidade tem também esse dever e esse poder de se proteger. Então, também achei muito importante e também acho que eu recuperaria também algumas coisas. Eu acrescentaria algumas coisas. Eu acho que, como nós dissemos no comecinho, as religiões sempre estiveram presentes no meio da política, e muito especialmente a católica. Agora, se vocês percebem, existe uma ambiguidade, porque o presidente Bolsonaro, originariamente, ele é católico, né? Ele se apresentou primeiro como católico, ele foi, como nós, catequizado na Igreja Católica. Eu até conheci, assim, muito brevemente, uma senhorinha que disse ter sido catequista do Bolsonaro, numa cidade do interior. Eu nem sei mais qual é a cidade, mas, enfim, uma cidade do interior. O que está acontecendo é uma virada política. No governo Lula, a religião católica, libertária, progressista, é que apoiava com certeza, né, o governo Lula. E o governo Lula chegou até a dizer que foram as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica que sustentaram a eleição.
Então, agora o que acontece é assim, há uma virada política. E nessa virada política, quem favorece o novo poder vigente são as igrejas evangélicas, são as igrejas, digamos, eu queria dizer, não as evangélicas tradicionais, não são as igrejas protestantes tradicionais, são as igrejas neopentecostais que estão no poder. Salvo o ministro da Educação agora, que é presbiteriano, as ministras e ministros e quem rodeia o presidente são pessoas, né, ligadas ao neopentecostalismo, que é um protestantismo de direita, na maioria dos casos, provindo dos Estados Unidos, né? Então, acho que isso é importante. E o próprio presidente ficou um pouco camaleão, né? Ele tem uma casaca católica tradicional quando lhe interessa, então ele fala da família, propriedade, TFP, e quando lhe interessa ele vira a casaca, né? E se faz batizar numa igreja evangélica, na igreja lá do Malafaia. E é interessante, eu estava pensando que o próprio nome dele está sendo explorado por ele, né? Porque ele é Jair Messias, ele está se considerando um Messias. E é interessante que esse esquema é muito parecido com, digamos assim, alguns pontos, algumas vertentes que marcaram o fascismo, que marcaram o nazismo, que marcaram os regimes autoritários ditatoriais europeus. Sempre tem que ter o líder, né? O Führer, como era chamado o chefe dos nazistas, né? Tem que ter um poderoso chefão que se reveste de uma autoridade messiânica. E ele sabe tudo, mas, no fundo, é uma pessoa que sonha com poder, mas acaba desinflando pouco a pouco, né? Então, acho que é muito importante a gente perceber que todos os governos tiveram seus apoios religiosos. E agora, quando a gente grita Estado laico, é porque nós que temos outra tendência religiosa não estamos gostando dessas políticas com os apoios religiosos que elas têm, né? Então, isso nos convida a refazer a nossa compreensão do que é política, do que é religião, do que é subjetividade, do que é objetividade, do que a gente pode viver nas nossas comunidades religiosas e do que a gente pode propor em vista do bem comum do povo brasileiro. Só pegando um gancho no que a professora Ivone falou, eu acho que é extremamente interessante, né, como nos últimos anos a gente ouviu um discurso que era somos uma democracia, a gente tem que zelar pela democracia, a gente tem que se apegar à democracia, né? Só que aí a gente se pergunta, né, desde a instalação da nossa última Constituição, né, quantos presidentes terminaram o mandato no Brasil, né? Um presidente termina o mandato no Brasil quando isso é interessante para a elite. Se democracia é poder ir a uma urna e votar, poder sair à rua e se manifestar, então a gente vive numa democracia, né? Então a questão agora a gente vive num momento, né, de vivemos num país laico, somos um Estado laico, né? Como se a gente tivesse o tempo todo que tentar se apegar a essa categoria de que isso existe em algum plano ideal, né? Isso existe na Constituição, isso é operante enquanto regra, né? Sendo que a gente sabe que na prática cotidiana as coisas nunca foram assim no Estado brasileiro, né? Eu achei ótima a sua observação, Ana Clara. Estou plenamente de acordo com você. Desculpa. Não, imagina. Porque a gente, agora, eu me questiono, né? E eu sempre coloco isso como questão, né?
vivemos em uma democracia, né? Temos uma democracia, ou a gente precisa lutar e fazer com que essa democracia seja operante em todos os níveis, né? A gente vive em um Estado laico realmente, isso existe, né, na vida cotidiana, na prática, né? A gente precisa realmente ainda lutar por um Estado laico, né? Porque senão parece que a gente fica tentando se apegar a esses signos esvaziados, né? Como se eles fossem um bote de salvação pra gente, né? Mas eu concordo com a professora Ivone de que a Constituição funciona como acho que o nosso último respiro, né, dentro desse sistema, né, como a nossa última tentativa de falar, olha, a gente tem que lutar por isso aqui, por mais que isso não seja operacionalizável, né, no nosso dia a dia, né, a gente tem que tentar se resguardar com o que a gente tem, né, o que a gente tem é a Constituição e essas ideias. E entrando ainda nessa linha que você lembrava, Ana Clara, a democracia, na realidade, ela é pura formalidade aqui para nós, né? Quer dizer, um Estado democrata é um Estado onde todo mundo tem direito à comida. Não temos. Um Estado democrata é um Estado onde o demos, que é o povo, né, tem direito à casa, habitação. Não temos. Que as pessoas que plantam tenham direito à sua terra. Não tem. Que as pessoas que nele vivem não sejam continuamente ameaçadas pela cor da sua pele, pela sua etnia ou pela sua condição social. Também não temos nenhum respeito. Então, a democracia passa a ser um nome, como você lembrou muito bem, uma casca vazia que a gente fica se perguntando o que é mesmo isto que se chama ou que estão chamando de democracia, né? Mas sim, eu estava pensando nisso que Clara falou, né, sobre quem é o Estado, onde é que o Estado está. E eu lembrei um pouco da nossa conversa lá na primeira temporada com a Tiffany Odara, que ela é uma Yalorixá, né? E aí ela estava contando que às vezes essa ausência do Estado laico tá nas mínimas coisas. Ela contando que às vezes para pedir para a prefeitura fazer uma poda de uma árvore, por ser num terreiro de candomblé, isso passava por uma série de embargos, uma dificuldade que a gente sabe que outras instituições religiosas muito provavelmente não enfrentariam, né? E quando a gente pensa nessas mínimas coisas, nessas coisas tão básicas como a Ivone acabou de colocar, na moradia, nos direitos básicos, a gente já consegue perceber que existe uma negação. E a gente vai falar agora sobre pautas mais sensíveis, né, que saem um pouco dessa compreensão geral de que todo mundo tem direito à moradia, à alimentação, e a gente entra em direitos que não são reconhecidos por boa parte da população, né, principalmente pensando no Estado brasileiro. E aí eu gostaria, né, que vocês falassem um pouco sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né, das minorias, e que tipo de barreiras são colocadas em decorrência da não observância desse princípio da laicidade do Estado. Porque se a gente pensa que já em questões que todo mundo concorda, que todo mundo deveria comer, todo mundo deveria ter onde morar, e quando a gente fala em direitos reprodutivos, o discurso muda, né? As pessoas não têm essa mesma compreensão. Como é que vocês enxergam essa relação, né? Essa não observância do Estado laico? Eu pessoalmente acho que essa questão é super complexa e antes de respondê-la assim de uma forma mais direta, e que eu acho que a Lia levantou muito bem, porque quando se fala do direito de comer, de beber, de vestir, todo mundo... mas é claro, né? Mas quando a gente vai falar do direito ao seu corpo, à reprodução, à sua sexualidade, aí a gente tem um tremor e um temor de falar, né? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar, e agora eu estou falando mais como filósofa, é que nós vivemos numa cultura em que a figura
masculina é central, isso a gente sabe. Mas também a figura da divindade controladora dos corpos é uma figura masculina. E é uma figura masculina incorpórea. Deus não tem corpo, né? O Deus cristão é o todo-poderoso e material. Ele tem imagem histórica masculina, mas a sua aparência como, entre aspas, entidade, eu já tô furando filosoficamente, porque eu não podia nem falar isso, mas a sua figura histórica como entidade é sempre no masculino. Você se refere ao Deus cristão, ao Deus islâmico, ao Deus judeu. Todos os monoteísmos são de corte masculino, né? A gente vai ter que buscar salvação em outro lugar. Então, isso é muito importante, porque esse Deus masculino é um Deus que tem controle sobre os corpos. E esse Deus masculino hierarquiza os corpos. E o primeiro corpo é o corpo masculino. E o corpo feminino é o segundo corpo. E como é uma divindade imaterial, não gosta muito de sexo. Tanto é que no cristianismo há um controle imenso da sexualidade, né? Então eu queria dizer assim, essas são as razões, digamos assim, mais sensíveis pelas quais a gente teme falar de direitos sexuais e reprodutivos, porque a sexualidade para os monoteísmos nunca foi considerada uma coisa boa. Imagine falar de sexo bom, isso não tem. Sexo é sujo, sexo é feio, sexo é mal cheiroso, sexo é pecaminoso. Tanto é que ainda se admite, estou falando do Afeganistão, mas eu estou falando de outras formas de apedrejamento também que a gente faz para as mulheres. Então, apedreja-se uma mulher, entre aspas, prostituta. E aqui não se apedreja a prostituta, sim, de pedra de verdade, mas se apedreja, sim, as profissionais do sexo. Sim, se apedreja as mulheres que têm que ser submissas às vontades masculinas. Sim, se apedreja as mulheres de outra forma, proibindo que elas possam decidir sobre o seu corpo, decidir sobre uma gravidez, decidir quantos filhos vão querer, quantos filhos podem ter, decidir o que vão fazer quando a vida lhes arma imprevistos e armadilhas. Então, eu queria dizer que a luta das mulheres feministas, nessa linha pelo reconhecimento dos seus direitos sexuais e reprodutivos, ela é também uma luta contra as religiões de matriz patriarcal, contra as religiões que não percebem a variedade, sem modelos, desculpem dizer isso assim, sem modelos da sexualidade humana, da sexualidade animal, a variedade das florestas, as várias formas de reprodução das plantas, mas conceitualizou a relação sexual como válida só para a reprodução, e a reprodução em forma de série não limitada. Agora estão aceitando que se limite, porém, porque nós lutamos muito para isso, porém ainda não aceitam o direito das mulheres sobre seus corpos. Acho extremamente bonito a gente ter duas gerações de mulheres diferentes, três com a Lia aqui, né, pensando sobre isso, né? Porque é interessante ver como minha perspectiva casa perfeitamente, eu concordo perfeitamente com a professora Ivone, né? Mas retomando um primeiro ponto que foi colocado aqui, no Brasil eu nem sei se existe ainda o consenso de que todos deveriam ter moradia, de que todos deveriam comer, de que todos deveriam ter casa, né? Porque a gente vê pelo Paulo Guedes e os seguidores dele que eles dizem que o grande problema é que pobre está comendo muito, o grande problema é que pobre está indo para a
universidade, onde o grande problema é o pobre na universidade, na sociedade brasileira, né? É engraçado viver num dos países mais conservadores do mundo, como o Brasil, e saber que nem o direito a um prato de comida é mais um consenso pelas terras de cá, né? Mas acho que o Foucault, ele foi muito prolífico em apontar como controlar a sexualidade é uma forma do Estado de controlar pessoas, né? E corporificar determinadas subjetividades, né? E eu gosto muito dessa ideia, né? De como a gente vai se formando e se forjando subjetivamente através dessas relações com o Estado, né? Enquanto mulher, enquanto religiosa, enquanto pessoa, enquanto candomblessista. E eu lembro que uma semana antes da minha primeira comunhão, né, eu estava numa das últimas aulas e eu lembro que um dos temas que foi tocado, né, pelo professor era que o problema da masturbação, né, de como a masturbação era um problema, era um pecado extremamente grave e a gente tinha que rezar por se masturbar e a gente não poderia fazer aquilo. E eu tenho essa memória de como ouvir aquilo dele, assim, para mim foi extremamente impactante, né? Me forjou subjetivamente, né? Eu acho que aquele momento foi o meu primeiro grande momento de crise com o catolicismo, né? Ou com o aprendizado do catolicismo sobre aquela perspectiva que eu tinha naquele momento, né? E aí quando eu fui para minha primeira confissão, né? Antes da primeira comunhão, mobilizada por aquela fala, né, eu confessei pro padre que eu tinha me masturbado, né? E ele me mandou rezar 35 Ave Marias, me mandou rezar 60 Pai Nossos, eu rezei. E aí quando eu falei pro padre sobre as violências domésticas que minha mãe sofria do meu pai, a raiva que eu sentia do meu pai, o ódio que eu sentia do meu pai, o que eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Ele também me mandou rezar e falou que eu tinha que perdoar meu pai, né? Que eu tinha que levar meu pai para a igreja, né? Então, acho que esse meu processo de uma semana antes da primeira comunhão, né, fez com que a minha relação com o catolicismo, a partir daquele momento, se tornasse extremamente desesperançosa, né? E a gente sabe como, tanto para os movimentos sociais, a professora Ivone já tocou nisso com a gente, quanto para a vida humana existir como a esperança é um mecanismo emocional extremamente importante, né? Se o movimento social não tem esperança de um mundo diferente, ele não existe. Se as pessoas não têm esperança de que o mundo pode ser diferente, ser de uma outra forma, é muito difícil continuar por aqui, né? Em nome de nada, né? Ou em nome desse sistema, né? Então, pensando como as minhas crises dentro do catolicismo foram levadas pela sexualidade e como eu vejo hoje, né, a Damares falando, né, sobre não ao aborto, né, a gente teve aquela cena clássica, né, da menina que foi violentada, que foi estuprada e o aborto dela virou um caso nacional, de repercussão nacional, em que o Ministério fez uma campanha, interviu diretamente pelo não aborto da menina e como aquilo mobilizou um debate nacional acerca do aborto, né, e a gente percebe hoje, acho que com as críticas feministas dos anos 60, dos anos 70 até hoje, como nenhum direito da mulher está garantido, né? Nem pelo Estado, muitas vezes, nem pela religião, muitas vezes, e aqui a gente entra na relação dos dois, né? E como parece que a gente vive nessa gramática de tentar o tempo todo reafirmar e tentar garantir que o direito à sexualidade, o direito ao aborto é um direito de saúde, é um direito em questão de saúde pública, né, da mulher. A gente está falando sobre uma vida que precisa ser garantida a existência, né? E aí, quando eu falo que esse tema não é um consenso, ele não é um consenso, acho que em nenhuma religião, né? Tampouco nos terreiros de candomblé, onde eu já ouvi mães de santo falando que no terreiro dela não se aborta, que ela é contra o aborto. Eu já escutei isso de padres. Não existe um consenso em torno da sexualidade, né? Em torno sobre esse grande tabu da sociedade brasileira, né? Eu acho que pensando na sexualidade, o Estado, foi interessantíssimo ver, eu rio porque eu preciso rir disso para não chorar, né? Sobre o conceito da mamadeira de piroca, né? Que foi uma das maiores fake news, né, da eleição do governo Bolsonaro. Onde a fake news de que se um governo de esquerda fosse instalado no Brasil, nossos filhos não teriam garantia dentro da escola, porque o governo iria distribuir mamadeiras de pirocas e alguém fez realmente tirou uma foto e distribuiu em redes sociais, assim. Então acho que pensar a garantia das mulheres, né, da reprodução, da nossa vida sexual, da nossa saúde sexual, direito ao aborto no Brasil, assim, é uma questão de luta permanente, assim, porque a gente não tem nada garantido, né?
E eu acho que se deve ser uma preocupação, e agora falando como antropóloga, né, e como feminista, né, a garantia de que esses assuntos dentro de um Estado que deveria se pensar laico, né, acho que longe das concepções que a Damares tem do que seria uma família ideal, né, ou do que seria uma mulher ideal, do que seria um filho ideal, né, uma vida reprodutiva ideal, né, seria pensar em como garantir saúde pública para a população feminina, né, para as mulheres e de forma mais geral, né, pensar na nossa reprodução social, na nossa reprodução biológica, em sentido de termos saúde mental, física, para continuar existindo no Brasil nas condições em que a gente existe, sabendo que as mais afetadas são mulheres negras e pobres dentro desse mesmo sistema, né, que é um sistema feito para moer gente, né, mas é mais ou menos isso. Eu só queria dizer uma palavrinha assim na linha da Ana Clara. Primeiro, eu estou muito contente que a gente está tocando uma música assim com muita harmonia em conjunto. Estou achando muito gostoso, né? Eu sou freira, né? Mas embora freira, eu me preocupo muito com a questão do corpo e do prazer, né? Como nos processos educativos e nos processos políticos, quando você fala prazer, as pessoas identificam o prazer, a relação sexual, mas prazer é mais do que a relação sexual, né? Mas não se fala de uma cultura de prazer, né? O nu, por exemplo, o nu é vergonhoso, mas a gente nasce nu, né? Então, como é que a gente pode recuperar a beleza também da nudez? Como é que a gente pode recuperar a diversidade das formas dos nossos corpos? Todo mundo tem que ter um corpo que nem a moda está dizendo. Gordo é feio, gorda é feíssimo. Já pensou que gordíssima, feia? Então, eu às vezes fico imaginando que o feminismo vai ter que tocar muito mais nas formas do corpo, liberar as formas, criar essa ideia de que não tem um único lugar no meu corpo que tem prazer. Não é só o sexo que tem prazer, não é só o beijo que dá prazer, é uma realidade muito mais complexa e que a gente não pode deixar o capitalismo tomar conta do nosso corpo como está tomando. E que nós, mulheres, acabamos também deslizando por aí, né? Mas, reforçando também o que a Ana Clara disse, uma sociedade que a gente não tem garantido nem o direito à comida, imagine o direito ao prazer, né? Então, isso é algo que tem que entrar na nossa política como organização da vida. Muito bom ouvir vocês duas. Concordo 100% com o que Lidomar falou aqui, vou até ler, porque tá só digitado, né? Não vai sair na gravação, que a gente tá dançando muito ouvindo essa música tocada por vocês. E ouvindo isso que Ivone falou agora, eu lembro muito de... Porque assim, eu sou evangélica, né? Frequento igreja, já participei de muito... na parte da produção de eventos para casais. Então a gente acaba assistindo o culto de casais. E aí tem uma coisa que sempre falam que eu acho incrível, que é tipo, olha, em relação ao sexo, Deus criou o nosso corpo e tal para sentir prazer, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo e tal, mas cuidado, porque Deus não quer que você use tudo do jeito que você quiser. Então eu acho esse discurso muito... A gente vai rir, né? A gente vai achar engraçado, mas a gente sabe que isso se desdobra em vários problemas para a nossa sociedade, porque é um discurso sempre voltado para a mulher, sempre voltado para o corpo da mulher. Então, você tem uma parte do seu corpo específica para o prazer, mas cuidado, porque você, né, não pode sentir o prazer de qualquer jeito. O Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br. E a gente já está se encaminhando para terminar. A gente tem algumas perguntas do público
E aí são perguntas que vocês já comentaram aqui durante a conversa, inclusive acredito que na parte também que eu não estive presente. Então, só se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, tá? Mas a gente entende que o tempo tá meio corrido mesmo. A gente tem aqui a pergunta de Rive, que é até onde vai o Estado laico, como funciona na prática e como acreditar nesse folclore. Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, aí se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu acho que Ana Clara e eu falamos bastante sobre esse conceito de Estado laico, como na realidade ele não é um conceito claro, é um conceito muito misturado com muitas coisas, né? E que talvez nesse momento em que a gente está falando de Estado laico, a gente está, digamos assim, numa espécie de polarização política. O Estado conservador não quer a laicidade e o Estado progressista quer a laicidade. Então, como é que a gente pode sair disso? Eu acho que não tem uma única saída, mas tem, a meu ver, uma consideração que é a consideração de que todas as dimensões da nossa vida se interdependem, né? A gente falou disso também. Então, nós não vamos resolver esse circo, nós não vamos fechar esse circo, mas nós podemos permitir que quem participa dele seja convidado a refletir um pouco mais, né? E antes de apontar o dedo para o outro, apontar o dedo para si. Significa o quê? Significa ter a capacidade também de conhecer-se, reconhecer-se, saber das suas qualidades e dos seus limites, né? Não apontar só o dedo para o outro ou para a outra. É sempre, como dizia a Lia, é sempre todas as restrições têm em vista o corpo das mulheres. E, por exemplo, se diz para as mulheres que elas não podem se negar aos seus maridos, mas elas não podem, digamos assim, exigir atenção e cuidado dos seus maridos, né? Então, isso é alguma coisa que a gente pode, talvez, refletir em pequenos grupos, nas nossas comunidades, nas nossas escolas, nas nossas igrejas. Concordo em número, gênero e grau com a professora Ivone, e eu acho que só deixo como questão, e mais um ponto de inflexão mesmo, é como a gente pode criar estratégias cotidianas para tensionar e friccionar o Estado, né? Como a gente já colocou aqui, que o Estado não é essa entidade que rodeia, né, abstratamente, de forma abstrata a gente, né, mas que tem como a gente acioná-lo através do Ministério Público, através de delegacias, através de outros espaços, né, para que ele de fato seja laico, né, para que ele de fato exerça a laicidade, garanta o direito, né, de diferentes praticantes e perspectivas religiosas, né. Então acho que deixar essa questão de pensar nessas estratégias cotidianas de fricção, de cutucar o Estado, né, para que ele reaja às nossas demandas, né, seria reflexão que eu deixaria em relação a esse ponto. Obrigado, Ana Clara. Obrigado, Ivone. Esse é um espaço que a gente abre para o nosso público poder participar, né? E o Maia não mandou uma pergunta, é mais um comentário, mas eu não posso deixar de colocar. O Maia, sendo um homem de terreiro, ele faz um comentário que eu acho importante reproduzir. Eu vou tocar aqui, ver se vocês conseguem ouvir, tá? E se vocês quiserem comentar, comentam, senão a gente só segue para encerrar. Vou tocar aqui. Amigo, sobre a pergunta pro podcast, né, sobre o Estado laico, porque para mim é muito importante essa questão das imagens, assim, desses pequenos sinais que são institucionais, que são sinais familiares, sinais individuais. E assim, eu fico me perguntando, aqui é uma reflexão mesmo, como a gente acredita nessa ficção de Estado laico, né? Sabendo que, sei lá, nas grandes prédios que representam os poderes e as tessituras de poder do país, tem cruzes, tem gente com cordão de ouro, com crucifixo, tem todas essas reverências aos símbolos cristãos. E assim como também agora, né, com um presidente que faz indicações terrivelmente evangélicas. Então eu me pergunto se a gente já chegou realmente a acreditar que o Estado é laico, sabendo ou tendo ideia de todas essas complexidades. É uma mentira muito boa, né? Mas enfim, é foda. É foda acreditar nisso. Eu acho
acho bom você guardar essa dúvida. Essa dúvida é nossa também, viu? Onde é que a gente chega com tudo isso? É verdade. Então, gente, vamos nos encaminhar para encerrar esse papo, né? Dá até dó de encerrar, porque tá tão gostoso. Esse é o momento que a gente abre para vocês fazerem as suas considerações finais e fazerem alguma indicação que vocês já achem importante sobre a temática que a gente está conversando ou não. Então, seja um livro, seja uma pessoa, um autor, uma autora que vocês querem que conheçam, um filme, uma série, o que seja, né? Então, suas indicações e as considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer muito vocês pelo convite. Eu acho que é sempre gratificante quando a gente termina um bate-papo, um diálogo, uma troca, e a gente se sente bem, sabe? Se sente preparado, se sente reenergizado para tocar a vida, para tocar o dia, para tocar as nossas lutas, né, diárias. Então, muito obrigada ao Lidomar, a Ivone, a Lia por essa manhã, por essa troca, as perguntas dos ouvintes, né? Eu acho que eu fui muito povoada nos últimos tempos pelo Ailton Krenak, né? Acho que eu sempre busco um diálogo interepistêmico, né? Eu acho que 2 livros que eu li, né, recentemente, que é A Vida Não É Útil, né? E Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Foram livros que me mobilizaram, né? Que subjetivamente, mas também politicamente, mas mais do que isso, assim, eu acho que o Ailton, ele tem essa potência de que ao mesmo tempo que ele desestrutura a gente, né, ele dá esperança, né, e ele fala, é possível sim, a gente tem que acreditar, a gente tem que tocar esse mundo com todas as nossas limitações e com tudo que a gente sabe que esse mundo ainda é, né, e a gente sabe de todas as formas que ele também foi, né. Mas então eu deixaria de recomendação essas 2 leituras, assim, que eu acho que podem tensionar, né, o pensamento, a vida, a fé, mas também podem te acalentar e dar esperança também. Eu queria também agradecer muito, adorei estar com vocês, gostei imensamente dessa conversa aqui e desse prazer de conhecer a Ana Clara. Eu assino embaixo, viu, das sugestões que ela deu em relação ao Ailton Krenak, e eu também queria colocar uma palavra que foi muito usada nas lutas feministas, sobretudo nas lutas religiosas, que é a palavra suspeita. A palavra suspeita, até as teólogas feministas cristãs falavam da hermenêutica da suspeita, né? O que é essa suspeita? Quer dizer, porque a gente tem sido educado que religião não pode ser criticada. E os feminismos mostraram que, sim, tudo pode ser criticado. Tudo pode ser criticado. Então, que a gente também desenvolva suspeitas teológicas, que a gente desenvolva suspeitas políticas, que a gente desenvolva suspeitas antropológicas, porque às vezes a gente gosta de criar ídolos, deuses, santos, a gente põe lá em cima, como se eles fossem pessoas que são de outra matéria que não a nossa, outra matéria que não essa contingência que torna nós também maravilhosos, né? Porque acabamos, né? Que bom que acabamos, né? A finitude é uma coisa maravilhosa, né? E então eu gostaria de dizer assim, não tenhamos medo de suspeitar dos ensinamentos das religiões, todas elas, né? Porque todas elas são constituídas por seres falíveis, finitos, e não tem ninguém que está acima de ninguém. Claro, infelizmente, nas sociedades hierárquicas a gente estabelece, mas a gente gostaria, a gente aposta pela dignidade de todas as pessoas. Um abraço para cada um de vocês, um agradecimento ao convite do Lindomar e da Lia. Vamos em frente, que atrás tem gente. Ai, gente, muito obrigada. A gente está muito feliz, né? Foi a realização de um sonho mesmo. A gente queria muito gravar com Ivone e ter tido essa conversa tão incrível, contando com a participação de Ana Clara, né? Dessa
sintonia entre vocês duas foi um momento muito massa. Então a gente agradece muito. A gente, né, agora falando com quem está nos ouvindo, a gente ouça os nossos outros episódios. Lembrando, a nossa conversa continua lá nas redes sociais. Esse episódio usou áudios do canal da Revista Época e do Palácio do Planalto no YouTube.